Palavra de Deus, ela diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Oremos. Pai querido Deus, obrigado, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui em tua casa. Já louvamos, já meditamos, ó Deus, aqui em algumas palavras que já foram ditas, já nos reunimos para orar, mas agora, Deus, nós queremos que nesse momento o Senhor venha nos dirigir a tua palavra, e que a tua palavra, Senhor Deus, ela tenha o efeito pelo qual o Senhor está nos enviando. Desde já, Pai, quero te pedir por nossas famílias, que no final desta campanha, Pai, muitas vitórias nós possamos ter alcançado, Senhor. E assim, Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podem sentar, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, sim contra os principados e potestades deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui fala de luta, aqui fala de guerra, e eu pergunto: você tem lutado pela sua família? O que você tem feito pela sua família? Talvez você possa estar pensando: eu trabalho, eu levo comida para dentro de casa, eu dou o sustento que a minha família precisa. Mas a palavra ela é clara quando diz que há uma luta, e que essa luta ela não é física. Há uma luta muito mais forte acontecendo fora daquilo que nós vemos, e é uma luta contra o mal, e este mal que tenta destruir as famílias, porque a palavra de Deus diz que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas nós temos um Cristo que veio para dar vida e vida em abundância. Nós estamos numa luta constante, e nós só vamos ter a vitória no final desta luta se nós lutarmos com as armas certas, com as armas corretas, que são as armas espirituais, que é a oração, que é a meditação na palavra de Deus, que é a comunhão, de estar na igreja, de poder cooperar com o trabalho, de poder estar juntos aqui, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos o manual da família, nós temos um manual que trata de como nós devemos lutar, de como nós devemos cuidar da nossa casa. O inimigo, ele sempre vai estar tentando afastar um filho, afastar a esposa, o esposo, vai tentar fazer com que alguém caia na família, vai estar tentando tirar sempre alguém da comunhão, porque aqui há dominadores, e nós estamos vivendo num mundo tenebroso, um mundo de escuridão, o mundo onde o inimigo não tem pena, onde ele realmente tenta fazer aquilo que ele sabe fazer, que é destruir. Mas, segundo a palavra de Deus, nós podemos ver quem somos como família, quem somos como igreja. 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não somos qualquer coisa, nós não somos qualquer um, nós somos uma raça eleita por Deus,
Nós somos um povo chamado. Se você está aqui hoje, é porque Deus te chamou, porque Ele escolheu você. Você é uma geração eleita, é um povo santo, um sacerdócio real. Deus te escolheu para esse sacerdócio, para que você possa ser o sacerdote dentro da sua casa, dentro da sua família. E às vezes a gente esquece da nossa responsabilidade, do nosso compromisso para com Deus. E aí Paulo, ali em Romanos, no capítulo 12, no verso 1 e 2, ele nos chama para que a gente venha renovar a nossa mente. E ele pede isso, pedindo até pela misericórdia. Renovem a mente de vocês, porque a mente que nós deveremos ter e que devemos ter é a mente de Cristo. É pensar como Jesus pensou, andar como Jesus andou, ter as atitudes de Cristo quando Ele nos promete que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. E às vezes a gente não consegue nem cuidar da nossa casa, às vezes a gente não consegue nem cuidar da nossa família, porque a gente anda tão estressado, a gente anda tão preocupado com contas, com o que vai ganhar, com o que vai comer, com o que vai vestir. A gente anda tão, embaralhado com tudo que o mundo oferece, que a gente esquece de fazer o principal. Quando Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto eu vou dar. Porque Jesus tem prazer de nos abençoar. E a palavra de Deus diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele ainda diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus está dizendo para nós essa noite: vocês têm tudo na mão, eu quero dar o melhor para vocês, mas vocês não estão querendo, porque a mente de vocês está fechada. Vocês não estão buscando as coisas do alto, vocês não estão fazendo como deve ser feito, porque vocês estão usando armas físicas, estão usando as palavras, propósitos humanos, atitudes humanas, e não é assim. Quando nós oramos, como nós fizemos agora há pouco, nos unimos aqui, vocês não sabem o efeito que isso tem no céu. Vocês não sabem o efeito que isso tem nessa batalha, nessa guerra. Porque o diabo, ele anda como leão, ele está ali pronto como leão. E a qualquer vacilo que nós damos, ele vai lá e destrói. Por isso as armas, elas devem ser usadas da maneira correta. Nós temos uma tarefa, como pais, temos uma tarefa importante. Nós queremos que nossos filhos sejam vitoriosos, amém? Queremos que nossos filhos sejam vitoriosos. Queremos que os nossos filhos possam sonhar e possam realizar os seus sonhos. Nós queremos que os nossos filhos possam alcançar aquilo que nós não alcançamos. É por isso que a palavra de Deus, ali no Salmo 127, diz que os nossos filhos são como flechas, e que a nossa aljava devem estar cheias deles, porque flechas, elas são lançadas,
E quando a gente lança as flechas, elas devem sair mais longe, elas devem ir mais longe do que nós fomos. Quantos pais não viveram a vida inteira pagando aluguel? Qual o desejo de um pai desse? É que seus filhos tenham uma casa própria. Quantos pais não viveram ali num trabalho pesado? O que é que ele pensa? Eu quero que meu filho possa ser alguém, ele possa passar no concurso, que ele possa ter um bom emprego, melhor do que o meu. Isso é lançar flechas. Mas para isso nós também não precisamos apenas pegar os nossos filhos e lançar longe. Não, eles devem ser orientados para acertar o alvo. A flecha deve acertar o alvo. Quem é o nosso alvo? Quem é o nosso alvo? É Cristo. Devemos direcionar, em primeiro lugar, os nossos filhos a Cristo. Nós temos uma responsabilidade com os nossos filhos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: tu as inculcarás as palavras a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Quantas vezes você tem feito isso? Quantas vezes você tem reunido seus filhos numa mesa para falar da palavra de Deus? Ah, pastor, mas nós não temos tempo. Verdade, nós não temos tempo, mas nós não temos tempo para Deus, porque para tudo a gente tem. Pessoal, se a gente pegar um pouquinho desse tempo que a gente não tem, mesmo aquele que sobrou ali, se a gente fizer isso, a gente está fazendo melhor. Eu sei que aqui a maioria acorda cedo, a maioria vai para o trabalho, a maioria pega um ônibus lotado, a maioria, sabe, tem um compromisso, tem que cumprir o compromisso. Mas eu sei que quando você chega em casa, tem aquele pouquinho de tempo, use, lendo a palavra, use, chamando a sua família para orar, leia provérbios, né? Lá em casa a gente gosta muito de acompanhar pelos dias de provérbios. Todos os dias, provérbios, a gente senta na mesa, provérbio hoje é esse aqui, e a gente discute como família, a gente fala ali da palavra de Deus, e é isso que Deus quer, é que a gente venha inculcar é fazer penetrar no espírito, é como um palito quando se enfia num bolo. E isso a gente faz ao redor da mesa, ao levantar, ao deitar. Porque se você não faz isso, a internet vai fazer. E aí é complicado. Não dá nem para falar sobre isso. Como fazer isso, né? A gente acha, é difícil a gente ter uma tarefa de poder ensinar os nossos filhos, mas uma coisa eu digo para vocês: Deus está conosco. Deus, Ele não nos chama também pela metade, é por isso que Ele quer que a gente seja todo dele. Por quê? Porque Ele trata de nós por completo. E Ele também quer capacitar nós como pais para poder ensinar os nossos filhos. Não precisa ficar preocupado, precisa apenas a gente colocar em prática essa responsabilidade de ensinar nossos filhos. Aí a gente pensa o seguinte: criança, melhor ainda, não é não? Porque está criança, ensina, né, caminho, quando ela é criança, para quê? Para quando ela for adulta não se desviar. Ensina enquanto for criança, ensina no caminho,
Não é o caminho. Diz: ó, filho, vai lá, ó, é lá, ó, corre lá. Não. Filho, vem comigo, é por aqui, ó, vamos andar juntos. Você vai ensinar o seu filho. Ensina ele, vir à igreja. Ensina ele que a palavra de Deus é importante. Ensina ele que nós temos um manual, que a Bíblia diz isso. Não é nós. Meu filho, a palavra de Deus diz isso aqui. Então vamos pelo que a palavra diz. E o bom é que nós não estamos sozinhos. Nós temos a família, nós temos uma igreja, nós temos orientadores, nós temos nossos pais, que podem ser exemplos para nós, exemplo de trabalho, de responsabilidade. E às vezes nós temos que passar por essas experiências sozinhos também. Para quê? Para que a gente tenha vitória, para que a gente possa crescer. Pastor, eu estou no deserto, o negócio lá em casa não está fácil, está difícil. Meu filho está na adolescência, minha filha está na adolescência, está difícil. Uma hora estão isolados, outra hora estão alegres, outra hora fala com a gente, outra hora não fala, outra hora quer comer, outra hora não come nada, uma hora quer sair, outra hora se isola. É difícil, mas passa. Se você estiver ali, ó, chamando sua família, orientando sua família, sendo exemplo. Eu tenho dito isso. Como é que você quer que seu filho leia a Bíblia se você não lê na frente dele? Se ele não vê você lendo? Como é que você quer que seu filho seja uma pessoa de oração, você não faz uma oração com ele, você não ora na frente dele, ele não vê você orando? E talvez você pense: meu filho já é adolescente. E o filho adolescente às vezes deseja coisas que nós não concordamos, não é verdade? Não concordamos. Eles querem fazer aquilo que a gente não, isso aí não. Isso aí não é para... Mas pai, as minhas amigas, os meus amigos. E aí a gente tem que entender o que? Eu também já fui adolescente. Mas nós podemos sim orientar os nossos filhos no caminho certo, através da palavra de Deus, porque o Senhor vai capacitar, o Senhor vai ajudar. Basta você fazer sua parte. Busque ao Senhor. Aí talvez você diga assim: mas meu filho já é casado, meu filho já está morando em outra casa, já tem a sua esposa, já tem lá os meus netos. Mas ele vai deixar de ser seu filho? Não deixa. Aí é que você tem que orar por ele. Aí é que você deve ser esse exemplo para ele, para que ele possa ver em você o exemplo, Jesus ali brilhando na sua vida. Todos os domingos a gente vai ali para a casa do meu pai. Ele acorda cedo, ele mesmo vai no mercado, ele mesmo faz a comida. Meu pai vai fazer 80 anos agora em junho. 80 anos. Mas pensa num homem forte, sabe cozinhar, prepara tudo para os seus filhos e faz com alegria. Hoje ele estava ali na mesa com a gente, hoje ele estava falando ali das suas lutas, e deve ser um exemplo para mim e para as minhas filhas também. Mas será que só temos tarefa para os pais? Será que nós também não temos tarefa para os filhos também? Os filhos devem também cuidar dos seus pais. Efésios 6, 1 e 2 diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Terás vida longa. Quando você honra o seu pai, quando você honra a sua mãe,
você vai ter uma vida longa. Não é só viver muito, mas é viver com qualidade, é viver com prosperidade, quando você honra os seus pais. Fale a verdade para os seus pais. Quando seu pai estiver falando, sua mãe estiver falando, qual é a sua melhor resposta? Silêncio. Respeite. Seu pai mandar sentar, sente. Se sua mãe disser não vai, acabou. Na minha casa não é não e acabou-se. Acabou. Pode até se entristecer, mas depois volta. Depois volta. Antigamente parece que era mais fácil criar os filhos. Hoje está mais difícil. Os filhos querem ser igual aos pais. Querem mandar na casa. Querem ter o comando. Não é assim. Não é assim. Cada um tem o seu papel, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São iguais, são, mas cada um tem o seu papel. As esposas também têm uma responsabilidade. Efésios 5:22 diz: sede submissa aos vossos maridos. Amém? Seja submissa ao vosso marido. O que é submissão? É estar embaixo? Não, é estar do lado. A mulher foi feita, criada para ser auxiliar do marido, para que ele possa cumprir um objetivo que, sabe, você pensa assim: eu vou auxiliar o meu marido, porque o meu marido quer moleza. Não, a missão de um marido é muito difícil, porque ele deve amar a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. Ele deve amar a sua esposa, deve amar os seus filhos, a sua família. Para isso ele tem que dar a vida pela sua família, pelos seus filhos. Não é fácil não. E Deus nos chama para que a gente tenha cuidado nessa batalha, porque o diabo, ele anda em derredor como um leão procurando alguém para devorar. O diabo, ele ataca com o espírito de incredulidade. Ele dificulta o relacionamento dentro de casa. O diabo, ele fica dizendo: olha, é assim mesmo. Ele fica dizendo: esse aí não vai mudar, não adianta orar, porque esse aí não muda. Isso é conversa do diabo, conversa do inimigo. Ele vai dizer: o teu filho não tem jeito, o teu marido não tem jeito, os teus pais não tem jeito, a tua esposa não tem jeito. Isso é conversa do diabo. Mas quando você tem propósito de oração, quando você faz um propósito, como nós vimos hoje pela manhã, quando o Zaqueu desce ali daquela árvore, quando ele recebe na realidade Jesus ali em sua casa, quando ele se arrepende, quando ele dá, quando ele doa, quando ele devolve aquilo que ele fez de errado, que ele defraudou, a palavra de Deus diz que houve salvação naquela casa. Quando nós tomamos uma decisão de dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, há vitória. Jesus Cristo é o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo e será para sempre. João 14:12, ele diz assim: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Que a gente possa, nesse momento, não se conformar com este mundo, mas tentar
continuar lutando, batalhando pela nossa família, para que a gente possa declarar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos encerrar dizendo todos juntos: eu. Você está dizendo isso com convicção, com fé, com certeza? Então vamos dizer melhor: eu. Amém. Que Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua família, e que esta palavra tenha lugar em seu coração e que ela possa te fazer prosperar. Amém?